Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, também praticante EFT desde 2010, com certificação, e tem ajudado a mim, que foi porque eu comecei na EFT, e outras pessoas no Brasil e no mundo a terem outros resultados, a chegarem nos seus objetivos, uma visão mais plena de si e das circunstâncias. Quero dizer que para mim é imensa alegria compartilhar mais informações. Foi um assunto muito solicitado pelas minhas clientes, falar sobre a questão da solidão. Solidão é um assunto que dá tema para muitas lives, porque tem muita informação dentro do assunto solidão. Tá? As pessoas normalmente rejeitam essa circunstância, tá? E hoje eu quero falar porque muitas vezes a pessoa, mesmo não querendo estar sozinha, ela está. Tá? Pode ser que esteja ativado um decreto negativo de solidão e a pessoa nem sabe, ela não percebeu. E eu quero dizer também que as lives anteriores estão no canal do YouTube, youtube.com/Nara Muller com 2 L's. Dara, querida, como vai? Quero dar uma recado pessoal antes de começar especificamente a falar sobre esse tema de hoje, grata pelos coraçõezinhos. Os compartilhamentos continuam valendo, né? Clique em compartilhar, você vai poder compartilhar no seu próprio Facebook ou até em grupos, tá? E vai ajudar a chegar a esses assuntos mais longe. Outras pessoas vão poder aproveitar todo esse material que tem compartilhado aqui nas lives, segundas, quartas e sextas, 8h30 da noite. Então, para começar, eu vou dar um oi pro pessoal, tá? Então, aqui vou dar um oi aqui pro pessoal que já chegou. Bianca, rica noite. Simone, rica noite. Rosilene, Aline, Dara, Lucas, Maria da Glória, Ashish, a Alessandra. Sejam todos bem-vindos a essa live. Tá? E eu quero dizer que sempre no final tem as práticas de EFT, para que a gente possa ter outros direcionamentos, outros resultados, usufruir dos benefícios da prática de EFT, tá? Que é a técnica que tem me ajudado todos esses anos aí a transcender situações que pareciam ser sem solução, tá? E eu tive muito desse decreto negativo de solidão. Eu lembro que eu fiquei sem me relacionar por 5 anos, depois de um relacionamento, na verdade uma sequência de relacionamentos que não foram muito bons para mim, e aí culminou nesse relacionamento que foi foi um conjunto de eventos, um conjunto de desventuras em série, né? E aí eu decidi que preferia não me relacionar, ok? Para ter relacionamentos difíceis, era melhor não me relacionar, ok? Para sofrer tanto nos relacionamentos, era melhor não me relacionar. Então, a gente faz esse tipo de decreto, né? E na época eu não entendia nada de EFT, e o mais interessante é a pessoa perceber, tá? Ela ter primeiro a percepção, o momento que ela determinou. Claro que esses decretos negativos, eles são formas de defesa. Qualquer decreto negativo que a gente é uma forma de defesa, mas é também uma forma da gente não acessar mais nada semelhante, tá? Porque o decreto negativo, ou a gente acaba atraindo o mesmo tipo de relacionamento falido para confirmar que é importante manter o decreto, como a gente também acaba não atraindo mais nada, tá? Nenhuma nova possibilidade, nenhuma possibilidade diferente na vida da gente, porque é melhor ficar, né, antes só que mal acompanhado, tá? Quando uma pessoa chega com um ditado desse perto de mim, eu já percebo de cara que ali tem um decreto negativo em algum grau, um decreto negativo de solidão ativado, também decreto negativo de isolamento. Eu fui para o dicionário, né? Peguei vários sinônimos para a palavra solidão e tem muito sinônimo assustador, tá? Pessoa que passa por um processo de eremita, ou seja, de isolamento total, né? Que não se relaciona com nada. Tá? A pessoa que acaba tendo essa questão não só do isolamento, como do enclausuramento,
tá? Essa expressão enclausurado é trancado na própria energia, ok? Então, a pior clausura é aquela com o consentimento da pessoa. E, claro, gente, que nem eu comentei antes, se criam os decretos negativos como forma de evitar novos traumas, novas exposições, né? Tanto com eventos que vêm de fora, como os que a gente mesmo contribui. Tá? E eu vou falar aqui especificamente de 4 condições, vamos dizer assim, como esse campo repelente de novas oportunidades de relacionamento se cria e se mantém, principalmente. Tá? Então, se mantém com a energia da própria pessoa, porque no instinto ela quer se defender, mas isso também não traz nenhuma oportunidade dela trocar experiências, dela ver em que ponto que ela está. Tem a generalização de que todos os homens agem daquela maneira, né? Mas quando tudo isso começou? Então, o primeiro, né, a primeira questão, a primeira condição que ativa essa defesa é algum evento traumático, tá? Ou um conjunto de eventos traumáticos, como foi para mim. E, claro que eu curei isso, né? Antes de eu ter um relacionamento e durante os relacionamentos, porque, na verdade, a gente nunca vai ter 100% de isolamento, a gente vai se isolar por algum tempo para se perceber, depois a gente volta a se relacionar para ver em que ponto está e a gente vai fazendo reflexões ao longo desse processo. A gente não precisa do isolamento forçado, nem um isolamento que nos prive de novos relacionamentos, mas é bacana ter um tempo para reflexão na nossa vida. Então, uma das grandes origens, eu vejo todos os praticantes de EFT, os mestres em EFT, porque o EFT também tem mestrado, tá? Eu vejo muitos praticantes de EFT falando que 95% dos eventos têm uma causa nos relacionamentos familiares, entre pai e mãe, ou entre os pais e a pessoa que criou o decreto negativo de isolamento, de solidão. Então, é necessário ir nesses eventos, é necessário fazer esse retorno, tá? A origem dos processos, porque tudo tem uma origem. Nessa origem, é bacana trabalhar a técnica da carta de desabafo, tá? Quando os relacionamentos foram ruins, né? Quando em algum momento a gente viu as pessoas se relacionando mal, ok? Dificuldades de relacionamento que podem envolver ou não terceiras pessoas, que pode envolver ou não um fim repentino nessa relação familiar, que podem envolver ou não a questão de não poder confiar no outro, o ambiente familiar não ser de confiança para aquela pessoa ter um comportamento instável com os que a gente ama e até conosco, certo? Então, a importância de trabalhar essa questão de detectar na origem o problema, tá? Detectar quando a coisa toda começou. E sem fazer essa análise familiar é muito difícil. As pessoas às vezes vêm fazer atendimentos comigo, elas dizem assim, não, o que meus pais passaram, eu não quero tocar nisso, eu quero ver a minha história. Mas a sua história é 4 gerações para trás. O que você é hoje é resultado de 4 gerações. Tá? Hoje eu estava conversando com meu marido, nós estávamos falando sobre países de origem da nossa genética, né? Eu falando da minha, ele falando da dele. E aí, a questão da minha avó com o meu bisavô, né? Que foi uma questão de... Ela foi deserdada com a assinatura própria dela. Então, o que eu quero dizer com isso? Um momento de... Ela atestou ali que quando ela se deu conta que ela não pôde mais confiar no próprio pai, tá? E que deserdou ela através de um documento que deu para ela assinar, e ela, na época, não sabia ler, ela ficou sabendo depois. E essas questões, essas relações familiares. Imagina, eu tenho um pai
que não é de confiança, que homem será? Tá? Então é melhor ficar sozinho, melhor ficar isolado. E ela foi uma pessoa que padeceu bastante nos relacionamentos. O primeiro marido dela veio a falecer cedo, então ela criou os primeiros filhos sozinha. E quando ela se relacionou de novo, esse segundo companheiro dela nunca assumiu os filhos. Então, a questão com o pai não resolvida levou para as relações posteriores. E, depois disso, quem é que resolveu essa questão fui eu, porque daí veio lá do bisavô, o vô, o pai, que também teve problemas de relacionamentos, muitos problemas de relacionamentos, e aí quem conseguiu despertar para isso fui eu. Claro que o bom é que eu curando em mim isso não prossegue e eu não interfiro com uma energia que relacionamento é ruim para todo o planeta, para o inconsciente coletivo mais, né? Então, isso faz com que a minha parte, né, nessa parte da vida, a minha missão nessa parte da vida aí, de contribuir negativamente para o inconsciente coletivo sobre os relacionamentos, eu já não concordo mais com isso e já curei isso no corpo, que é o conjunto de duas coisas, né? É como você pensa a respeito dos relacionamentos e como você sente os relacionamentos. Eu tô tocando aqui na cabeça para indicar a região do cérebro e tô tocando no tórax para falar dos sentimentos, tá? Então, são esses dois níveis. Então, quando eu falo sobre essa questão da história do meu bisavô com a minha avó, hoje não faz mais, não mexe mais comigo, porque eu já fiz muito EFT para isso, para essa libertação, tá? No fracasso nos relacionamentos abusivos, isso que eu quero dizer com fracasso nos relacionamentos, né? O relacionamento abusivo, o relacionamento que torna as questões inseguras, né? As muitas brigas, as puxadas de tapete dentro da própria relação, ok? Dormir com o inimigo, você não tem um amigo para compartilhar as coisas, você não tem uma pessoa que eu possa contar, claro que você vai contar primeiro com você mesmo, né? Isso aí daria assunto para uma outra live, tá? E outra live que daria pano para manga seria também falar sobre os relacionamentos idealizados, porque muitas vezes a pessoa está sozinha, mas sem tratar nesses dois temas aí, o que eu quero dizer é que todas as feridas, 4 gerações para trás, estão no nosso DNA. A importância do que a gente lembrar trabalhar. E se a gente não lembrar, a gente pensar como seria, né? Como teria sido se meus tataravós tivessem tido problemas em se relacionar com eles mesmos ou se relacionar com o mundo, né? Porque tudo é relacionamento. Eu teria tantos exemplos para falar para vocês sobre relacionamentos. Que pena que o tempo está passando tão rápido, mas deixa eu falar aqui dos outros. Eu tenho aqui 4 itens, né? 4 condições. Uma delas, então, os relacionamentos na origem, ok? Depois, a questão dos relacionamentos que a gente viveu com nossos pares românticos durante essa vida. É importante fazer esse trabalho com a técnica da carta de desabafo, tanto com esse evento passado dos nossos pais, avós e bisavós e tataravós, né? Ideal era ir até os tataravós. E tem gente que diz que a gente tem que ir também em outras relações. Qualquer pessoa que a gente dividiu a casa tem ali um relacionamento, né? Pessoas referência também poderiam entrar nessas questões de relações familiares. Então, falei das relações familiares, falei das nossas próprias relações com os pares românticos, ok? Cabe muita carta de desabafo, mas tudo isso com os pares românticos é consequência das relações primordiais, iniciais, e a questão de quando, terceiro item agora, né? Quando a gente pode ter criado o decreto negativo, é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Se é para sofrer assim, é melhor ficar sozinho.
esse decreto, ele pode ter sido criado não exatamente para a gente ter passado por um evento traumático no relacionamento, mas pode ser alguém que a gente queria bem, ou que a gente ainda quer bem, que passou por um evento traumático, que a gente assistiu a dor dela, que a gente tentou dar um apoio, um suporte. E aí, por 2 motivos, a gente criou o decreto, para ser solidário e para também não passar pelo processo. Nunca se deixar passar por esse nível de dor, ok? Então, aí falei em 3, e agora eu vou falar em 4. Quando a gente se relacionou e sentiu muita culpa pelas nossas atitudes ou falta de atitudes. Que aí entra as questões de falta de visão, que aquele relacionamento não ia dar certo. A questão de brigas desnecessárias, ciúme, possessividade, amor e apego, amor e posse, tá? Essas confusões, se transformar numa pessoa completamente murcha, né? Uma pessoa assim, sem vida, perder toda a vida depois que vira a esposa, a namorada, assume esses rótulos, veste o arquétipo e deixa de ser a pessoa que era quando encontrou aquela outra pessoa e se dá conta disso, né? Então, reforçando esse item, que é o 4, ok? Quando a pessoa sente culpa e para não passar por novos vexames, vergonhas, ela cria um decreto negativo de solidão. Então, ela pode criar porque os pais tinham relacionamentos difíceis com eles e conosco, e aí falei que pode ir até a 4ª geração isso, para trás. Falei sobre as nossas próprias vivências, tá? Com os relacionamentos, né? Como isso foi doloroso. Falar sobre o evento que mais magoou você, onde você certamente criou o decreto negativo de solidão. Quando você chega nesse ponto para encontrar o decreto, você vai precisar ir no evento que foi mais dolorido nos relacionamentos, ok? E a questão das culpas. Eu tive uma cliente também porque a culpa é uma coisa muito, muito castiga as pessoas, porque cria autossabotagem, né? Então, tu te isola para não passar mais vexames, para não fazer mais exposições, mas também não vive mais nada, né? E é muita presunção acreditar que você é o destruidor do relacionamento. Como assim? Que poder é esse que você tem? Que você domina o outro na relação, o outro não tem poder de escolha, o outro não escolhe, o outro, né, é um bebê na relação que não faz a outra metade nesse relacionamento. Tá? Então é muita prepotência, é muita presunção, né? É muito se sentir o rei da cocada preta, achar que é ele que destruiu a relação. É mais do que se sentir errando e ser um erro, eu é que joguei esta relação fora, como se ela não fosse feita por 2 pessoas. Tá? O relacionamento é feito por 2 pessoas, não é uma só. Quando a gente fala de amigos, quando a gente fala de sócios, são formas de relacionamento, é feito por mais de uma pessoa. Então é muito assim, achar muito que a gente tem tanto poder sobre o outro que a gente vai destruir uma relação, que essa destruição é sozinho, tá? O final desta relação foi minha máxima culpa, tá? Então, é demais, tá? Menos, bem menos, ok? Então, a importância da gente rever essas culpas, claro que todos esses itens que eu falei, sobre ciúme, possessão, briga, falta de visão, tá? Confusões nos relacionamentos, a confusão entre amor e apego, amor e posse, tá? Muitas vezes as pessoas vêm fazer atendimento comigo e eu quero esta pessoa. Calma aí, ela não é um objeto. Tá? E aí, se não for ela, não vai ser ninguém. Meu Deus do céu, com os 7 bilhões de habitantes, não tem mais ninguém. Meu Deus do céu, o que a gente é especial? Mas com certeza tem
uma outra oportunidade de vivência, uma outra oportunidade de experiência que a gente pode se permitir, tá? O isolamento, ele é bom, é muito importante, já está terminando nosso tempo, que loucura. É muito importante para a gente refletir sobre as nossas condições, ajustar velas, fazer reflexões, tá? Se perceber responsável das situações, não culpado, mas também se relacionar é da natureza humana. É só ver como as pessoas não fazem as coisas sozinhas. Tá? As pessoas não produzem nem seu alimento sozinhas. Como dirá ficar vivendo como eremita e criar um estado de clausura, que é o decreto negativo de solidão. Então, eu me lembro muito bem, quando eu fiquei aqueles 5 anos, eu tinha a tristeza no meu coração, eu tinha a certeza que era melhor ficar sozinha, eu tinha um pesar quando eu pensava num outro relacionamento, e claro, nenhuma oportunidade se demonstrava, aparecia, se criava, ok? Então, durante aqueles 5 anos, eu fiquei num limbo emocional, relacional também, e por causa dessa condição, claro que isso deu pano para manga para fazer muito EFT depois, mas na época, como eu não conhecia EFT, eu fui tentando tocar minha vida no módulo isolado, tendo algumas amizades, mas tudo muito distante. Até as amizades eram distantes, nenhuma delas sabia exatamente o que se passava em mim, até o dia que eu encontrei uma amiga em que ela, pelo tipo de interação com o sexo oposto, ela tinha, eu comecei a observá-la e foi bem interessante as oportunidades que eu me dei a partir dali de recalibrar minhas velas, né? Ajustar os motores e seguir a vida, ok? Então, depois com a EFT ficou tudo fácil, ficou tudo tranquilo, eu só tive que fazer EFT para esses eventos antigos, trabalhei as questões familiares, tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui, eu tive que trabalhar, e alguns itens eu continuo trabalhando. Mas, por exemplo, a questão do relacionamento dos pais, né? Meus pais são divorciados, mas eles tiveram um relacionamento muito difícil durante até o período do divórcio, assim, foi um crescendo de dificuldades, era muito desconfortável, né? Toda a condição era muito desconfortável. Então, aí, o que aconteceu? Eu tive que fazer muito FT para essas relações deles entre eles e deles comigo, tá? Para eu poder me recalibrar. Então, aproveitei os meus momentos dos relacionamentos em que nem eu falei para vocês, daria uma outra live falar sobre os relacionamentos ideais, né? Foi um assunto que eu trabalhei bastante também comigo. Se permitir se relacionar, todo relacionamento é ideal, porque ele combina com a etapa de vida da gente, mas isso não é tema para hoje. E no fundo, o que eu fiz foi me permitir trabalhar esses 4 itens para começar a ceder meu decreto negativo de isolamento ou de solidão, né? E se eu fosse falar para as finanças, também daria mais uma live bem diferente dessa, porque aí eu teria que entrar em outros pormenores, teria que falar como eu sou uma péssima administradora, né? Eu vou ter que pesar isso, a questão do decreto negativo de não me associar com outras pessoas, me relacionei mal com as pessoas, me relacionei mal com as finanças, tá? Daria outro tipo de live, mas o que eu posso dizer é que nos relacionamentos, no par romântico, eu não posso deixar de levar em consideração essas 4 condições, essas 4 pernas da mesa, tá? Do decreto negativo de solidão. Tá? Nós vamos fazer agora EFT, estou o tempo estourado para variar, né? Isso que é loucura. Eu tenho que voltar nesse assunto, um assunto muito bom, cheio de subdivisões, subtemas, é muito rico, hein? E eu quero falar sobre agora a EFT. Respirem fundo. Tá? E eu quero falar aqui, dar uma boa noite para o pessoal que chegou depois. Tá? Minha nossa, quanta gente chegou depois aqui. Ana Paula, rica noite.
Maria da Glória, Márcia, Marlene, Lisiane, o Alberto, Ana Luísa, Marciele, Sônia, Priscila, Klaus, Mary Heloísa, Catiúcia, Cília, Alessandra, Patrícia, Letícia, Anabel e Rejane. Sejam todos bem-vindos. Agora que eu vou fazer uma rica prática de EFT para a gente encerrar essa noite. Eu volto na quarta-feira, 8h30 da noite, e vou continuar esse assunto de solidão. É muito interessante, ok? Quero falar de outros aspectos da solidão, quero instrumentalizar para quem está aqui hoje e depois quem vai assistir os replays, a ter uma vida com maior sentido e impacto, se livrando dos traumas que é a nossa condição de hoje e depois os outros aspectos, né? Eu quero trabalhar com vocês. Quero falar especificamente sobre a questão da culpa hoje, tá? Na sequência de AFT. E é importante a gente fazer essa sequência até zerarem as notas para os desconfortos, ok? E até zerarem as cenas dos nossos erros. Como eu errei, tá? Como eu fiz errado isso, certo? Para os eventos anteriores, lembra a técnica da carta desabafo, é certeira e se faz até sumirem as cenas. Mas o que eu vou fazer aqui agora é para que a gente possa trabalhar a questão de relacionamentos, a nossa parte no relacionamento, né? Que a gente encara aquilo como parte, mas na verdade é culpa. Tá? A parte porque não deu certo. A culpa porque não deu certo, ok? Respira fundo. Ponto de karatê. Mesmo que para mim, eu agi errado nessa relação, não me perdoo. Talvez eu tenha decretado ficar só, para não errar tão feio. Melhor para não agir tão mal. Eu escolho me apreciar mesmo com esses erros nos relacionamentos. Mesmo que não acredito que olhando para trás, eu cometi esse erro nesse relacionamento. Inaceitável. Mesmo que os outros me perdoem, eu não me perdoo. Eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo que, olhando para trás, meus erros são inaceitáveis nos relacionamentos. Talvez eu tenha feito um decreto de ficar sozinha. Só assim, não exponho ninguém a nada desagradável. Nem erro de novo. Eu escolho me apreciar com esses erros. Toda a cabeça. Eu olho para trás e vejo meus relacionamentos anteriores. Inaceitáveis. As pessoas querem que eu me perdoe, mas eu não consigo. Difícil aceitar esses erros. Difícil aceitar essas atitudes. Difícil olhar para trás e perceber que eu não antevi no que ia dar. Muito difícil viver com esses fracassos. Muito difícil engolir esses erros. Muita atitude inaceitável. Muita condenação de mim mesma. Não aceito meus erros nos relacionamentos. Não aceito todos esses erros. Difícil me permitir seguir assim. Talvez por isso eu tenha feito esse decreto negativo de solidão. Pelo menos não vou dar mancada.
pelo menos não passo vergonha. Nem exponho ninguém à vergonha, ao vexame e à desventura. Eu fico imaginando se seria possível eu seguir avante apesar dos meus erros. Eu fico imaginando se seria possível eu pegar leve comigo e seguir. Eu fico imaginando se seria possível eu perceber que eu fiz o que eu pude nessa relação. Me perceber evoluindo se eu tiver novos relacionamentos. Eu escolho começar a aceitar isso na minha vida. Respira fundo e solta. Então ficou aí nossa live de hoje. Agradeço a presença de todos, foi maravilhoso. E quarta-feira, 8h30 da noite, continuo falando de solidão. Tema importantíssimo e indispensável na nossa vida. Fica à noite a todos, até quarta, 8h30 da noite. Tchau, compartilha. Tchau.